Olá, bom dia, tudo bem com vocês? Fazia tempo que eu não estava postando um vídeo aqui e hoje eu quero ler uma passagem da palavra de Deus que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 2, porque a gente está chegando, né? Dia 25 de dezembro de 2025, hoje é dia 23 de dezembro de 2025 e eu quero fazer essa leitura com vocês, Lucas, capítulo 2, que é onde que fala do nascimento de Jesus. Por mais que a palavra de Deus não nos deixe nenhuma data falando qual dia exatamente foi o nascimento de Jesus Cristo naquela época, mas no decorrer dos anos, né, uma denominação religiosa quis colocar essa data como o Natal, o nascimento de Jesus Cristo. Tem algumas religiões que não comemoram o Natal e tem outras que comemoram. Mas, diante de tudo isso, a gente celebra a Cristo, a gente celebra que Jesus veio, que ele nasceu e Deus enviou seu filho, é isso que importa. Então a gente celebra isso e que Jesus possa sempre estar morando em nosso coração, que você possa entregar o teu coração para Jesus. Então vamos para a leitura de hoje. O nascimento de Jesus. E aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto para que todo o mundo se alistasse. Este primeiro alistamento foi feito sendo Cirênio presidente da Síria. E todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. E subiu também José da Galiléia, da cidade de Nazaré, à Judéia, à cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e família de Davi, para alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz, e deu à luz a seu filho primogênito, e envolveu-o em panos e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Aqui conta como que tudo começou. E no Evangelho de Lucas é bem mais esclarecido o ocorrido. Os anjos e os pastores. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor. E o anjo lhes disse: Não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto vos será por sinal: achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. E no mesmo instante apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. E aconteceu que, ausentando-se deles os anjos para o céu, disseram os pastores uns aos outros: Vamos até Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos fez saber. Então foram apressadamente e encontraram Maria, José e o menino deitado na manjedoura. E, vendo-o, divulgaram a palavra que acerca do menino lhes fora dita. E todos os que a ouviram se maravilharam do que os pastores lhes diziam. Mas Maria guardava todas estas coisas, conferindo-as em seu coração. E voltaram os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes havia sido dito. Algumas traduções vai trazer algumas palavras diferentes, tá bom? A apresentação de Jesus. E, quando os 8 dias foram cumpridos, para circuncidar o menino, foi-lhe dado o nome de Jesus, que pelo anjo lhe fora posto antes de ser concebido. Lembra quando o anjo visitou Maria e falou para ela tudo o que ia acontecer com ela? E, cumprindo-se os dias da purificação dela,
segundo a lei de Moisés, o levaram a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor. Segundo o que está escrito na lei do Senhor, todo macho primogênito será consagrado ao Senhor. E para darem a oferta segundo o disposto na lei do Senhor, um par de rolas ou 2 pombinhos. Havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão. Este homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. E fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. E pelo Espírito foi ao templo e, quando os pais trouxeram o menino Jesus, para com ele procederem segundo o uso da lei, ele então o tomou em seus braços, louvou a Deus e disse: Agora, Senhor, despedes em paz o teu servo, segundo a tua palavra. Pois já os meus olhos viram a tua salvação, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos, luz para iluminar as nações e para a glória de teu povo Israel. E José e sua mãe se maravilharam das coisas que dele se diziam. Então Simeão os abençoou e disse a Maria, sua mãe: Eis que este é posto para queda e elevação de muitos em Israel, e para sinal que será contraditado. E uma espada traspassará também a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. E estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser. Esta era já avançada em idade e tinha vivido com o marido 7 anos, desde a sua virgindade. E era viúva de quase 84 anos e não se afastava do templo, servindo a Deus com jejuns e orações de noite e de dia. E chegando na mesma hora, ela dava graças a Deus e falava dele a todos os que esperavam a redenção em Jerusalém. E, quando acabaram de cumprir tudo segundo a lei do Senhor, voltaram à Galiléia, para a sua cidade de Nazaré. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Amém. Deus abençoe vocês.